Olá, vamos falar sobre mediação. Mediação é um método alternativo de resolução de conflitos, diferente da conciliação e da arbitragem, onde as partes chegam a um acordo de maneira autônoma e o mediador simplesmente atua no sentido de esclarecer os pontos para que as partes tenham um total entendimento e entre elas cheguem a uma solução. E quem seria esse mediador? O mediador não precisa ser um advogado, basta que seja um terceiro imparcial e que estejam as partes de acordo com a participação desta pessoa no processo de mediação. Um dos principais objetivos da mediação é que seja um processo célere, muito mais célere do que uma ação judicial convencional. A média, ou os períodos comuns de uma mediação ser efetivada, giram em torno de 2 a 10 meses. Quando se compara com o típico plano jurídico das decisões judiciais, isso é uma fração do tempo que leva, demonstrando dessa forma a qualidade e a importância de se buscar este instituto para a solução dos conflitos. Na mediação podem participar pessoas físicas e pessoas jurídicas. Algumas situações não são passíveis de mediação, são proibidas de se utilizar a mediação como mecanismo de solução do conflito. Entre elas, entre as diversas possibilidades, estão as ações envolvendo o Estado, ações de interdição, ações que envolvam direito de pessoa incapaz, ações que estejam relacionadas a entidades ou órgãos de direito público, ações de falência, ações de concordata, ações de insolvência, inventários e ações possessórias. Ou seja, essas situações nas quais envolvem, via de regra, recurso indisponível ou um recurso que possa ter várias partes como detentoras do direito, a mediação não alcança, por ser necessário uma condição mais técnica e, consequentemente, a justiça tradicional. Em vez de buscar a justiça lenta, sobrecarregada e muitas vezes angustiante, por se tratar de uma situação de litígio propriamente dita, a mediação possibilita algumas vantagens. Entre elas está a rapidez e a celeridade do processo. Os resultados são mais eficientes por serem mediados oportunamente entre as partes. Existe uma redução do desgaste emocional. As partes não estão na presença de advogados, que são pessoas que às vezes podem causar alguma ansiedade naquele que não é acostumado, não estão diante de juízes, que também, pela personificação da justiça, geram algum tipo de angústia naqueles que estão participando de um processo. Os resultados tendem a ser mais efetivos quando encontrado pelas partes. A mediação traz consigo a garantia da privacidade e do sigilo. É muito importante, pois nas ações comuns, nem sempre, por estar sob o sistema da justiça, o sigilo é garantido, a não ser que seja determinado pelo juiz ou requisitado por advogado. Existe também a vantagem de que, quando a mediação acontece de maneira efetiva, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não há reincidência daquele mesmo litígio entre aquelas mesmas partes, tende a ser definitivo, sendo bem mais efetivo. A comunicação entre as partes fica facilitada, pois o mediador ele não interfere, ele busca simplesmente perceber e fazer com que seja percebido pelas partes que está tudo esclarecido nos posicionamentos. Essa comunicação facilitada faz com que o ambiente seja mais colaborativo, sendo quase um ambiente aparentemente informal,
tende-se a ter mais abertura, a ter mais facilidade esse diálogo. Muitas vezes o fato de ser mediada uma situação, ela restabelece algum relacionamento que se rompeu a partir da percepção ou da possível lesão a algum direito. Então as pessoas muitas vezes se reconciliam até durante um processo de mediação, sendo essa uma das grandes vantagens que se observa. E sendo novamente falando do processo de se chegar ao acordo por meios autônomos, isso faz com que a duração e o resultado do acordo seja cumprido efetivamente, pois foi construído e não imposto por alguém. Foi. E qual a real diferença entre mediação, conciliação e arbitragem? Como já falamos, a mediação busca o entendimento entre as partes sem a interferência ou sem o direcionamento por parte do mediador. A conciliação traz a figura do mediador como alguém que tenta direcionar a resolução do conflito. Ou seja, em algum momento ele acaba propondo um caminho, propondo uma solução. É uma interferência um pouco mais externa do que a mediação prevê. E a arbitragem é o processo que também lança a mão de um mediador, porém o resultado é arbitrado. O que isso quer dizer? O resultado é definido pelo mediador, é ele quem diz como será realizado o acordo. Então ele faz uma arbitragem, ele arbitra a solução. Então a mediação nesse caso, além de visar um acordo pacífico, ela prevê que a relação entre as partes envolvidas melhore.